Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa terceira semana, o eixo temático a ser estudado, os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico será globalização e regionalização. A habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será analisar o reordenamento espacial das indústrias de alta tecnologia no território brasileiro, avaliando suas possibilidades e limites no contexto das novas fronteiras do capitalismo global. Os conteúdos relacionados a esse tema são industrialização brasileira, industrialização, modelo produtivo, economia e sociedade. E só lembrando que nós temos conteúdos e habilidades interdisciplinares, com outros componentes curriculares, onde vocês serão capazes de desenvolver habilidades e competências específicas da área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas na BNCC, que são fundamentais nesse ano para vocês. Para isso, nós pressupomos que vocês sejam capazes de analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir de procedimentos epistemológicos e científicos, de modo então a compreender e posicionar-se criticamente com relação a esses processos e as possíveis relações entre eles, e por fim, estimular o desenvolvimento do espírito crítico. O tema então deste vídeo será a industrialização brasileira. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, vocês irão compreender os fatores socioeconômicos que levaram à localização e à consolidação do processo de industrialização do Brasil. Bem, antes de mais nada então, vamos a alguns conceitos importantes sobre a história e o início da industrialização brasileira. Bem, com quase um século de atraso, da consolidação das indústrias no Brasil, nós observamos que o país ele é um país emergente e de industrialização tardia, devido a esse atraso, então, do processo industrial ocorrer aqui em nosso território. Enquanto a Europa passava pela Revolução Industrial a partir do século XVIII, a industrialização do Brasil ocorreu por volta do final do século XIX. Então, esse atraso leva para o país o conceito de industrialização tardia. E essa industrialização em nosso país ocorre por conta das mudanças na estrutura econômica, não somente nacional, mas de todo o globo terrestre, em conjunto com o contexto político e social que o país estava atravessando na época. A mudança responsável por esse processo de início foi, sem dúvida, a abolição da escravidão, também o início do trabalho remunerado. Com o início desse trabalho remunerado, a população brasileira passou a consumir muito mais produtos do que antes. Não somente produtos característicos da cultura brasileira, mas também aqueles difundidos, então, pela exportação dos produtos europeus. A partir, então, desse aumento gradual do consumo, a população do nosso país ela tem participado no consumo de produtos industrializados que vieram de fora. E nós tivemos também um marco político que foi a proclamação da República, que começou então a dar passos pequenos em cada período importante da nossa história. Nós podemos dividir esse período em 4 fases para melhorar o nosso entendimento. É importante ressaltar, caros alunos, que essas mudanças ocorreram de forma gradual, não em anos específicos,
mas sim décadas. E nós tivemos então 4 fases importantes. A primeira fase da industrialização em nosso país. Bem, essa primeira fase ela é caracterizada por uma época onde o país era apenas uma colônia europeia. Desse modo, era Portugal que comandava o Brasil na época e não permitia que as indústrias se instalassem em nosso país. Essa fase é então caracterizada do período de 1500 até por volta de 1800, né, e marcado então pela produção artesanal e a utilização apenas de engenhos nos processos então de produção agrícola. A segunda fase da industrialização brasileira, ela foi associada à chegada da família real no Brasil, lá em 1808, que permitiu a implantação das primeiras indústrias em nosso território, de 1808 até 1930, né, voltadas então principalmente para o ramo alimentício e também na produção de tecidos, que não necessitava grande quantidade de tecnologia. E esse período foi marcado pela chegada das indústrias com um tributo de taxas que chegaram a 60% das mercadorias importadas. E com isto, possibilitou o surgimento de fábricas e indústrias em nosso território. E esse período nós chamamos de segunda fase porque encerrou-se o período do café na produção agrícola e com isso os fazendeiros, né, eles largaram as atividades agrícolas e passaram a investir os recursos acumulados em atividades industriais, que estavam em alta cada vez mais naquela época. Essa segunda fase ela também foi constituída pela luta pela industrialização, onde nós observamos que na época estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, onde as potências capitalistas elas suspenderam o fornecimento de manufaturas, deixando o espaço cada vez mais vazio para originar outras áreas produtivas, né? E ocorreu então a substituição de importações devido à necessidade de produzir o que antes era importado. A terceira fase, já mais à frente, após a segunda fase, ela foi muito importante para a construção de uma rede de transporte de mercadorias. E isso favoreceu a atividade industrial. Nós observamos nesta época a construção das ferrovias ao longo de todo o território brasileiro. Os investimentos para a construção dessas ferrovias, eles ajudaram muito na importação de matérias-primas quando necessário e também na exportação de nossos produtos. Nesse período, grandes companhias, como por exemplo a Siderúrgica Nacional, criada em 1947, a Petrobras em 1953, foram criadas, estimulando a mineração. Isso porque já havia uma grande demanda de metais que abasteciam as indústrias e extração de petróleo em nosso território, o que tornaria uma importante matéria-prima para a produção do plástico e combustíveis. Essa mudança aí ocorreu aproximadamente entre os anos de 1930 até 1955, durante o período que nós conhecemos como governo de Vargas. Por fim, gente, a quarta fase é a última fase da industrialização do nosso país. Ocorreu ali no período que se inicia o mandato do presidente Juscelino Kubitschek, né, que foi responsável por iniciar o processo de abertura econômica do nosso território. Esse processo foi responsável por trazer ao Brasil novos investimentos a partir da década de 1950. Esse governo de JK, ele instaurou a política de desenvolvimento, ou seja, crescer 50 anos em 5. O país então deveria crescer por meio de uma conjuntura de 31 metas a serem alcançadas durante o seu governo, chamado então Plano de Metas. E assim o Estado procurou investir em infraestrutura básica para a geração de energia e assim atrair indústrias privadas, principalmente as automobilísticas e as indústrias de base. Nesse período nós tivemos a caracterização dessa fase da seguinte forma: primeiro, a concentração industrial. Nesta época, nós observamos que a maioria das indústrias estavam localizadas na cidade de São Paulo e arredores, em virtude principalmente da maior quantidade de infraestrutura e também da mão de obra que a região possuía. Essa situação, ela só começou a mudar a partir de 1970, graças então ao investimento em infraestrutura nas demais regiões do país, também aos incentivos fiscais, sobretudo ao esgotamento de capacidade da cidade de São Paulo, que passou a ter um alto custo de produção e uma baixa qualidade de vida.
face aí à grande quantidade de indústrias ali localizadas. Então, nós tivemos nessa fase uma grande concentração industrial na região de São Paulo. Uma outra característica importante dessa fase é a dependência econômica e tecnológica. A industrialização brasileira desenvolveu-se essencialmente por meio do capital estrangeiro, a partir de empréstimos, e também as tecnologias importadas, já que o país, caros alunos, não possuía capital nem tecnologia suficiente para se industrializar. Por isso que a maior parte das indústrias eram de origem estrangeira, e com isso grande parte dos lucros obtidos no país eram enviados para os países que tinham a sede das empresas transnacionais. E atualmente nós observamos que o grande desafio no processo industrial brasileiro consiste em ingressar de forma autônoma, sem depender do capital ou tecnologia estrangeira, face à terceira revolução industrial, que faz um uso intenso da tecnologia, como informática, robótica e biotecnologia. Além disso, o país precisa dinamizar sua produção, evitando desperdícios, e diminuindo os custos, para conseguir competir com os produtos industrializados de outros países. Nesse sentido, podemos concluir que o Brasil é um país de industrialização tardia, com capital, tecnologia e processos industriais importados, e que hoje necessita de uma grande reflexão, onde nós precisamos investir nas indústrias brasileiras para diminuir os custos produtivos, evitando os desperdícios e favorecer a indústria interna. E também, consequentemente, diminuir a dependência econômica e tecnológica do capital estrangeiro. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do segundo ano do ensino médio. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.